Então, tá bom. E a gente vai começar. A gente tem aqui uma cultura no nosso time de criatividade, que é uma cultura da gente sempre se apresentar. E eu já falei os nomes, é óbvio, né? Vocês ouviram todos, mas eu quero que eles se apresentem de um jeito diferente. Então, a prática da Gabi, uma grande criativa nossa, ela desenvolveu essa forma de apresentar, que é: se você fosse uma fruta, qual você seria e por quê? E todos eles vão ter que dizer qual é a fruta. E a Gabi vai ter que inventar uma fruta nova, porque senão ela já tem um discurso pronto para a fruta. Eu já falei várias vezes que eu seria uma bergamota. E aí o problema é de vocês, para quem não sabe, tangerina, nomes variados. Eu seria uma bergamota, uma casca mais dura, mas muitos gomos, fácil de descascar, entendeu? A coisa, eu sou muito fácil. Então é isso, eu seria bergamota, por favor. Epa, quase. Bom dia, bom dia. Eu sou a Gabi e se eu fosse uma fruta, eu vou usar a minha de sempre. Eu seria um abacate, porque o abacate ele funciona doce, ele funciona salgado e ele se adapta a todos os lugares que ele precisa se adaptar. Então eu seria um abacate. Muito bom. Oi, gente. Eu sou a Renata. Se eu fosse uma fruta, eu acho que eu seria um morango. Porque, do Nordeste! O Gili tá. Eu sei que tem gente do Nordeste aqui, né? 2 pessoas, graças a Deus. Mas eu acho que se eu fosse uma fruta, eu seria um morango, porque o morango ele é bonitinho, ele é delicado, ele é amargo às vezes, né? Às vezes ele é um pouco amargo, dependendo do momento, da estação, mas ele também tem a sua doçura, né? Eu acho que é isso, gente. Ai, obrigada. Ai, também veio. Cara, não tá valendo, porque a Gabi veio com a resposta pronta, né, Gabi? Tem que falar outra. Prazer, sou a Deniras e, pô, me pegou de surpresa. Eu não sei, vou falar aqui que eu seria uma jabuticaba, que é um pouco diferente, mas, sei lá, a casca é meio azeda, o miolo é um pouco mais doce e tem o caroço ali no meio, que tem a essência ali. Então, eu acho que vou nesse caminho aí. Tamo junto. Alô? Eu sou o Paulo. Se eu fosse uma fruta, a Mari roubou a minha. É porque a gente é família. Ah, tá bom. É outro tipo, ele é pocã. E aí eu vou roubar do Matheus, que não está aqui, que é: se eu fosse uma fruta, eu seria a uva. Mas eu quero fazer um exercício com vocês todos. Se você pensar agora numa uva, naturalmente você vai pensar num cacho de uva e não numa uva. Então eu sou esse cara que tem que estar no meio de todo mundo, que tem que estar em comunhão, que tem que estar junto. Eu sou da galera. E aí, gente? Tá aí? Sou o Isaac. E essa pergunta aí pegou de surpresa. Acho que eu vou roubar um pouco que a Gabi falou. Acho que eu seria um abacaxi, porque vai bem salgado na comida, mas também vai bem só a frutinha sozinha. Sou bem adaptativo. Acho que eu vou roubar um pouco a história da Gabi. Bom dia, gente. Eu sou o Pedro. Eu acho que eu só consegui pensar em limão. Então, o limão nem sempre é doce, né? Então, eu acho que... não, mas tem limões que são doces, né? Depende da estação. No inverno. Em Santa Catarina, gente. Santa Catarina, o limão é doce, é diferente. Não, tem limão. Eu já comi. Pode ser o limão, como é que é o nome? Siciliano. Siciliano? Não, mas eu acho que é o verdinho mesmo. Pode ser, mas... Enquanto a Mauri pensa... Não, eu acho que o limão, assim, ele é azedo por natureza, mas depois que você... Ele está na tua papila degustativa aqui, não sei como é a palavra certa, ele normaliza. Então, eu acho que, quem sabe, o primeiro contato comigo seja um pouco difícil de engolir, mas depois... Irmão, eu vou te dar um limão para te chupar daqui a pouco. E nós vamos fazer um teste. É isso. Oh, meu Deus, é muita criatividade, né? É fruta, Mauri, uma fruta. Tomate. Uma goiaba. Se não cuidar, dá bichinho. Dá ruim. Precisa estar sempre, né, conectado com a fonte, com a raiz. Eu sou o pior da mesa aqui.
Guri, se puder botar aqui o retorno, por favor, valeu, valeu. Já fica aí o feedback. Então tá, gente, aí ó, frutas, todo mundo apresentado. Eu percebi que eu não falei meu nome, eu sou a Mari. Vou dar workshop de moda aí, quem se inscreveu, né? Aproveitar e fazer meu jabá. E aí, galera, a gente vai começar com a primeira pergunta. A gente vai começar primeiro com as perguntas, depois a gente vem com as perguntas que vocês nos enviaram, inclusive perguntas excelentes, li todas, consegui selecionar algumas para a gente fazer, então vai ser muito bom. Mas a primeira pergunta, e já aí todo mundo vai responder, vendo a Mauri para cá, para a gente fazer esse vai e volta. Então, a Mauri começa respondendo. A primeira pergunta é: qual foi o momento em que você percebeu que a sua criatividade também era uma expressão de chamado? Sua criatividade também era uma expressão de chamado. Tem um momento específico? Bah, que pergunta, que pergunta. Boa, Estou né? filtrando aqui para não virar a palestrinha da manhã, mas eu percebi que a grande dor que eu tinha, ela poderia ser suprida com algo que a gente já tinha dentro de nós, que eu já tinha dentro de mim. E eu achava que eu não tinha capacidade para isso, mas o Senhor tinha de fazer aquilo vir para fora de uma maneira que fizesse sentido para mais pessoas, e aquilo que me consumiu assim durante algum tempo, de que as coisas deveriam ser diferentes, aquilo ali, eu, com todas as minhas limitações, comecei a ser usado para transformar aquela realidade, e ali eu percebi que esse era o meu chamado, mais do que qualquer função, né, mais do que uma escala a ser cumprida. Eu fui percebendo ao longo dos anos que a minha função era essa, ser o promotor dessa mudança, assim, dessa bagunça, essa revolução silenciosa, ou não muito, né, silenciosa, é o pior exemplo para me definir, mas, enfim, vocês entenderam. Acho que é nessa linha. Achei até que falou pouco, amor. Tentei, me cuidei o máximo. Você foi bem. Eu acho que, para mim, foi uma construção. Primeiro porque eu acredito que todo mundo que tenha afinidade com a criatividade, não todo mundo, né? Não vou generalizar, mas eu vou pôr em maioria. Eu acho que a gente começa desde quando nasce com inclinações à criatividade, né? Quem aqui gostava mais de aula de artes do que de outras matérias? Bastante, a maioria. Então, eu sempre fui assim, né? Eu sempre preferi algo que fosse mais criativo do que propriamente fechado numa caixa. E eu acho que quando eu realmente entendi essa divisão de isso aqui pode ser o meu chamado, foi partindo muito da ideia de que a maioria de nós, cristãos, não nascemos para estar em lugares como o pastoreio em si, né? A gente não nasceu para ser pastor, no sentido assim, se todo mundo fosse pastor literal, não ia ter ovelha, né? Então, eu acredito que quando eu entendi que a maioria é ovelha, eu passei a olhar como eu, sendo ovelha, poderia contribuir no reino. E a partir da porção que o Senhor me entregou. Se é ser criativo, se é criar, se é encontrar soluções diferentes para aquilo que me é posto aqui na minha pequena fidelidade, então eu vou fazer isso. E isso me dá prazer, né? Eu não encontro falta de satisfação naquilo que eu faço, mesmo não estando em evidência. Eu acho que o Senhor prova a nossa fidelidade no secreto. E acho que foi assim que eu entendi esse lugar. Uau, o que eu vou falar agora? Eu acho que, complementando bastante o que o Pedro está dizendo, é sobre se tornar também um complemento do corpo, né? Então, eu acho que todos nós fomos, de alguma forma, chamados para criar, mas como um chamado imposto mesmo, assim, sobre nós. Eu acredito que é muito sobre a resposta que o corpo nos dá. Então, isso eu percebi no momento em que aquilo que a gente faz, sendo vídeos, sendo artes, começou a impactar o corpo de forma direta. Então, vendo pessoas vindo para Jesus através das mídias, pessoas indo para a igreja através das mídias, eu acho que foi bem nesse momento assim que eu percebi que o que a gente faz como time criativo, como criatividade, não é somente o serviço comum, não é somente algo estético, mas é um chamado também que contribui ativamente com o corpo. Eu voltei para a igreja e, quando eu voltei para a igreja, eu fiz uma análise e percebi que havia algo que eu tinha dedicado muitos anos da minha vida, e tinha estudado, e tinha me aprofundado muito, e que poderia, inicialmente, nesse momento de retorno, ser algo que eu poderia somar com o corpo de Cristo, e poder realmente ajudar nesse momento. E aí foi
nessa etapa exatamente que eu percebi que eu poderia fazer parte e poderia construir o reino através daquela habilidade que eu tinha conquistado e que o Senhor também tinha me dado o meu dom. Então, eu tinha gastado muito tempo e estudado com excelência a produção de audiovisual, e quando surgiu a oportunidade, quando eu voltei para o Senhor, Ele logo me cobrou algo que eu tinha de mais valor, sem ser Ele, e me cobrou para mim usar isso para o reino, né? Então, eu tenho muita dificuldade quando algumas pessoas me dizem que adoram, são muito boas no que fazem, são profissionais no que fazem, e dizem, não, Paulo, eu não sirvo no domingo porque eu não quero fazer para o Senhor a mesma coisa que eu faço de segunda a sexta. E eu fico pensando, você dá a melhor coisa que você faz para ganhar um salário e não dá para o Senhor. Então, eu tenho muita dificuldade com alguns voluntários que fazem sobre isso. Ele está inspirado hoje, gente. É isso, dê o que você tem de melhor para o Senhor. Amém. A minha descoberta sobre a criatividade não foi assim imediata, sabe? No sentido de que primeira vez que eu fiz uma arte, eu fiz alguma coisa, aquilo, mas foi uma construção, foi um processo que depois de um certo, eu vim de um contexto de agência de propaganda e eu servia na minha igreja local. E aí a parte da minha carreira acabou saindo a partir dali da igreja local. Meus trabalhos foram migrando para a parte cristã. E aí, em algum momento, caiu uma ficha e falei, cara, o que eu estou fazendo não é sobre a minha função mesmo ali, né? Mas é sobre, talvez eu não vou ter um lugar aqui no palco para ser um pastor, mas eu posso ministrar através da minha arte. Daí falei, cara, é sobre isso que Deus me chamou. E foi em 2 momentos, assim, tanto ministrar através da arte, mas para criar conexões com pessoas e, de alguma maneira, poder abençoar. Eu lembro uma vez que eu encontrei o Pedro, isso foi em 2021, e foi muito legal, porque o Pedro saiu da cidade que ele estava, e ele foi até Chapecó para a gente trocar uma ideia, bater um papo. Eu falei, cara, mano, eu vim para Chapecó, porque eu tinha feito o brand numa conferência, o Pedro saiu, não sei de onde, mano, veio começar, eu falei, cara, é isso. O nosso chamado não é só sobre o que a gente está fazendo, mas criar conexões, promover generosidade através do que a gente faz, para que outras pessoas também, no nosso ministério, também prosperem e às vezes encurte o caminho que você trilhou. Então, falei, cara, meu chamado é sobre isso, é ministrar através do design, através do brand, mas também servir as pessoas da nossa comunidade para que elas também, que todos nós possamos juntos, né, alcançar algo extraordinário em Deus, com o design, com o brand, com a arte, é isso. Muito bom. Bom, para mim a criatividade é puro acolhimento, né? Tanto na minha profissão quanto no meu ministério, eu preciso utilizar dessa criatividade o tempo todo. Eu lembro que quando eu estava me formando em psicologia, eu pedi um conselho para um professor muito querido e eu falei, o que tu me diria para eu seguir para o resto da minha vida na minha profissão? Daí ele falou assim para mim, um senhor já, um queridão, e ele falou, Renata, olhe sempre para as pessoas como se elas fossem eternas crianças. E eu fiquei, mas como assim crianças? Parta sempre do pressuposto de que as pessoas elas não sabem o que você vai falar ou o que você vai ensinar. Então, isso vai trazer mais empatia e o desejo de acolher aquela pessoa, para que você consiga ajudá-la a entender o que você quer levar para ela. E eu trouxe isso para a minha vida, para o meu ministério, para a minha profissão, para as pessoas com quem eu convivo, né? E para mim é isso, criatividade é acolhimento, né? Então, quando eu crio algo, eu crio para acolher, para conectar, para ajudar, é sempre pelo outro, e é o puro servir, né? É isso. Obrigada, depois eu dou aqueles 10 para vocês. Ela trouxe fã-clube. Ela trouxe fã-clube. Fã-clube Renata, o qual eu faço parte. Para! Maravilhosa. Eu acho que, como o Pedro falou, eu também sempre fui uma pessoa meio, tipo, gostando de coisas diferentes, assim, e gostando de desenhar um negócio que era para entregar um texto, daí eu fazia um desenho no colégio, e sempre fazendo coisas fora da caixa. Assim. Gabi, ou era isso, ou a gente ia vender nossa miçanga no centro, né? Exato. Eu acho que é isso, resumindo. Aí não tinha muita opção. Vai fazer lá na igreja. Ou vai vender miçanga. Mas sempre foi isso, assim, coisas de gostar de coisas diferentes. E, às vezes, de me perguntar por que eu vejo de uma forma tão diferente
e ninguém mais em volta vê do jeito que eu tô vendo, e aí, tipo, será que tem alguma coisa errada comigo? Será que eu que tô do jeito errado, porque todo mundo tá enxergando desse jeito e eu quero fazer diferente? E aí eu lembro que eu entendi o meu chamado lendo a Bíblia. Simples. Foi um tempo que eu passei por algumas situações ruins, assim, na minha vida ali, e eu decidi que eu ia ler a Bíblia inteira em poucos meses, assim. E eu comecei a ler. E todo o tempo que eu tinha, eu estava lendo a Bíblia. E teve um versículo específico que saltou nos meus olhos, assim, e que falou no meu coração, que falava que a gente deveria tornar Jesus atraente às pessoas. Na versão que eu estava lendo, na versão da mensagem. E aí aquilo me veio aos olhos, assim, tipo, nossa, tem como a gente tornar Jesus atraente na forma que a gente faz, e eu consigo fazer isso com essas artes aqui. Eu estava aprendendo a mexer no Photoshop na época, de repente, é isso, eu tenho que fazer Jesus atraente com as coisas que eu faço aqui. E aquilo sempre ficou muito firme, assim, no meu coração até hoje, assim, algo muito forte. Eu falo o tempo todo, tornar Jesus atraente, com a minha vida, com as coisas que eu faço, para que as pessoas olhem para mim e falem, nossa, Jesus é atraente, eu quero me aproximar desse Jesus. Então, para mim é isso. Muito bom. E é muito legal, assim, da gente ver e entender como Deus foi pessoal, né? E a gente traz aqui vários exemplos dessa pessoalidade do chamado, da revelação de Deus, apesar de ter coisas conectadas, que aqui o que está nos conectando hoje mesmo é a criatividade, esse amor por Jesus e expressar isso através disso. Mas a pessoalidade do chamado de Deus, né? E a gente tem conversado e falado muito aqui sobre isso, em como que a gente consegue trazer. Então, eu tenho uma primeira pergunta focada, que é para o Deniras. Isso aí, para ti. Pode ser depois? Até pode, mas... A primeira pergunta que a gente tem, então, é para o Deniras. Como a exposição constante ao conteúdo de outras pessoas nas redes sociais impacta a maneira como você desenvolve seus projetos? Vou falar igual o Porto Alegre, Cara, é uma pergunta boa, né? Eu acho que assim, tem um conceito bem antigo da publicidade, que é o zigue-zague. Quando as pessoas estão fazendo o zigue, você faz o zague. Então, da mesma maneira que a exposição de muitos conceitos parecidos pode ser uma tendência você fazer algo parecido, ele também pode te impulsionar a fazer totalmente o contrário. Muito bom. E é isso que eu ia falar. E eu ia falar uma outra coisa, que é sobre... Espera aí que eu vou lembrar. Tem o tempo aqui, né? Estamos em casa. Não, eu acho que você também tem um olhar seu que é muito próprio sobre as coisas. Eu acho que isso é o principal, sabe? Porque, às vezes, eu não pego sempre referências em coisas de igreja. Por exemplo, por mais que eu trabalhe só no nicho de igrejas, às vezes isso cria um limite, ou cria um teto para a sua criação, porque todas as igrejas estão pesquisando coisas de igreja e fazendo cards de domingo sobre igrejas. Então, se você puder ir para um outro caminho, se inspirar em outras coisas, moda, sei lá, outros eventos, e coisas que esteticamente podem dar um fresh ali na comunicação, isso pode, de alguma maneira, fazer com que as pessoas parem para olhar. E eu acho que um outro ponto também é sobre, falando de brand, de design, assim, às vezes a gente é uma geração que está muito preocupada só com a estética das coisas, né? Então, se não tiver uma ideia, a estética ela é só uma decoração ali também do seu post, entendeu? Então, nesse sentido. Muito bom. E é isso, né? A gente tem essa linha entre a inspiração e a comparação, ela é muito tênue, né? A gente tem que estar sempre com esse olhar atento de onde a gente está, né? E agora para o Pedro, como você lida com isso no dia a dia? E essa linha entre inspiração e comparação e esse olhar de redes sociais, assim? Mais uma boa pergunta. Eu acho que eu sempre olho quem está pior que eu e fico feliz, né? Brincadeira. O Pedro é diferente, é as pessoas que copiam ele, né? É brincadeira, pessoal, não façam isso. Mas eu acredito que inspiração e comparação, elas vão, mesmo que de duas formas diferentes, elas, quem sabe, vão gerar um fruto parecido, que é você se parecer com algo. Então, eu posso me parecer com algo me comparando com aquilo e tentando ser aquilo que eu comparo, ou me inspirando naquilo e imitando até que eu seja aquilo que eu me inspiro. Só que a comparação, ela só vai gerar duas coisas, né?
Ou você vai olhar para alguém que está pior que você e vai se sentir altivo, e você vai ter orgulho, então já é um pecado. Ou você vai olhar para alguém que está melhor que você e você vai querer estar no lugar dessa pessoa, então você vai sentir inveja. Que também é orgulho, né? A gente quer ter o que a outra pessoa tem para nos sentirmos melhores. Então eu acho que comparação é do diabo, vamos dizer assim. A comparação não vem do Senhor, ela não nos traz boas coisas no sentido do nosso coração, ela não forma em nós um coração parecido com o coração de Cristo, porque Amém. a comparação ela nos leva realmente a pecados, ou você vai ser altivo ou você vai ser invejoso. Eu acredito que nenhum de nós queira ser nenhum nem outro, né? Mas a gente quer chegar em algum lugar específico, e aí que entra a inspiração. Paulo vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, como assim, comparação é errado e Paulo fala para imitar ele, né? Será que Paulo está falando para que eu me compare com ele? E aí que vem um ponto, eu acredito que não, o que Paulo está falando é se inspire em mim. E por que Paulo chama atenção para ele? Porque Paulo está se inspirando em Cristo. Então Paulo vai falar, me imite como eu imito a Cristo. E eu acho que essa é a inspiração bíblica, é você ter algo que se pareça, ou que está buscando se parecer com Cristo, só que esse algo é mais próximo de você. Então, quem sabe seja o seu líder, o seu amigo, porque o ferro afia o ferro, né? Vamos dizer, um bom amigo é como um ferro que te afia, mas o fato é que, se você caminha com pessoas que estão se parecendo com Cristo, você vai se parecer com elas. E isso não vai ser fruto de comparação, mas de inspiração. E na nossa área de criatividade, eu acho que essa é a melhor forma de você pegar referências. Se inspirando. Pegue aquilo que você está vendo e acha bonito, mas olha para aquilo que o Senhor está fazendo no seu momento atual, na sua igreja, o que Deus está fazendo aqui agora. Até se eu puder me estender um pouquinho, eu vou fazer isso mais vezes, mas eu acredito que Cristo tem várias facetas, né? Nós, por vezes, cantamos qual a beleza que existe em Cristo que nós ainda não vimos, mas a sua igreja está vendo uma beleza de Cristo nesse exato momento. A tua comunidade está vivendo isso. E o que ela tem visto? Eu acho que a gente tende muito a se comparar com quem é grande e olhar no, esse projeto está muito bom e eu quero fazer na minha igreja. Só que quem sabe aquilo é a revelação de Deus para aquela igreja naquele momento. Não é a revelação que o Senhor está dando para a sua igreja agora. E não que uma seja melhor que a outra, longe disso. Mas o Senhor está se revelando aqui tanto quanto está se revelando lá. Mas são lugares diferentes. E eu acho que, de novo, eu bato fidelidade. Você ser fiel com o que o Senhor está fazendo. É você se inspirar e não se comparar. Fez sentido? Muito bom, muito bom. Uou. Adicionando nessa questão da... Palmas. Nessa questão da comparação, né? Esses dias eu ouvi alguém falando sobre como o pecado inicial, o pecado lá de Eva, foi o momento que ela se comparou a Deus. Então, a serpente fala, né? Se você pode ser igual a Deus. E aí ela se compara com aquilo que ela não tinha. Então, todo momento que a gente começa a se comparar com algo, como o Pedro falou, né? O que eu quero ser, ou o que eu ainda não sou, ou então fulano está fazendo menos, então eu estou fazendo melhor, a gente está se igualando a esse pecado, né, original, fazendo como Eva fez, de não, eu quero me tornar igual àquilo. Enquanto o Senhor nos chamou para algo, num lugar específico, nos deu habilidades e a nossa voz é importante naquele lugar. Se a gente tentar falar em outro lugar, ela não vai fazer o impacto que o Senhor precisa que a gente faça. Então, acho que é importante entender isso, assim. Adicionando nisso que a Gabi falou, a comparação e a inspiração, ambas vão gerar frutos. É inevitável. Eva se comparou e ela teve um fruto, né, colhido. Não o fruto que ela comeu, né? Mas o que gerou, o fruto que o que eu digo agora é a consequência daquilo. É o resultado daquilo que você faz. Só que é aí que vem um ponto, né? São as nossas obras. Eu acho que nós podemos fazer, sim, coisas muito boas nos comparando. E muito boas que eu estou falando assim, não boas intrinsecamente, mas externamente. São projetos lindos, porque eles são comparados com quem estava fazendo, eu quero fazer melhor, eu quero fazer melhor. E aí você faz algo melhor e você sente satisfação em estar melhor que outra pessoa. São as suas obras. E a inspiração também vai gerar obras, só que ambas elas serão provadas no fogo, né? O Senhor fala que chegará um dia que as nossas obras, elas passarão pelo fogo da aprovação. E eu acredito que todos os frutos da comparação, eles vão se esvair. Tudo vai virar pó. O que vem de comparação, que você construiu no seu ministério, que foi fruto da sua altivez ou da sua inveja, isso vai passar. E o que vai permanecer é só aquilo que você realmente olhou para Cristo e falou, é isso, é por isso que eu faço o que eu faço.
e aí as suas obras permanecem, elas são refinadas como ouro, como a 2 Pedro vai dizer. Então, eu acredito que essa seja a diferença no final. Pode ser que você não veja hoje, você esteja se inspirando, você esteja se comparando com alguém e fazendo porque você quer ser melhor, só que uma hora ou outra, meu amigo, a sua obra será aprovada, né? Muito bom. Muito bom, Pedro. Muito obrigada. E eu acho que, assim, esse ponto da comparação, às vezes, ela vai gerando algumas pressões também que a gente vai sofrendo, não só nossas, de nós mesmos, mas também de outros lugares, de pessoas falando, né? Todo mundo tem um primo que foi lá e passou em concurso público, não sei o quê, não sei o quê. E a gente sofre, às vezes, o Natal fica chato, está chegando, e a gente sofre, às vezes, essas pressões de vários ambientes. E aí, agora, uma pergunta para a Gabi. Como a Aline muito bem disse, né, nossa influencer da Brasa Church, 50 mil seguidores, a coisa que... Tu já sofreu, assim, alguma dessas pressões para moldar como tu te comunica criativamente através do teu Instagram, seja o algoritmo ou alguma coisa do público, versus o que tu acredita espiritualmente? Pelo jeito, eu escolhi bem a pergunta. Eu não sabia da pergunta, gente. Não, imagina, nunca. Que isso? O tempo todo, né? O tempo todo. Acho que é uma das maiores tentações, assim, quando a gente está criando coisas digitalmente, é ver todo mundo fazendo um tipo de conteúdo e falar, não, também tem que fazer, também tem que ir para esse lado. E eu tenho uma regra muito clara, assim, para mim, quanto aos conteúdos, que é sempre perguntar para Deus, tipo, é para eu fazer esse conteúdo? É para eu postar isso? Porque, até explicando assim, que em nenhum momento o meu sonho, o meu objetivo era ser influencer. Eu comecei a postar para mostrar o que a gente estava vivendo na nossa casa, sem objetivo nenhum. Eu sempre sonhei em trabalhar no backstage. Porque Deus escolheu, os vídeos deram certo. E, enfim, foi rodando aí. E agora eu estou aqui. Aquele meme, né? Você tem 8 anos, não sei como eu vim parar aqui. Mas, de alguma forma, o Senhor, eu acredito que Ele tem, né, um objetivo com isso. E aí, por isso, eu sempre me boto nesse lugar de perguntar, será que esse post é o que Deus quer que eu fale? Será que esse conteúdo é o que Ele quer que eu fale? E, às vezes, eu fico meio, tipo, tá todo mundo falando sobre isso, eu também tenho que fazer e tal. Aí eu faço lá, aí chega na hora de postar, eu ouço o Espírito Santo falando, não é para postar. Aí eu... Tá bom, então tá. Então eu não vou postar, então eu não vou fazer. Mas acho que é uma sensibilidade que a gente tem que ir criando, assim, né? De não ir na pressão, não ir no... E às vezes eu caio nessa pressão. Teve alguns posts que eu fiz que depois eu falei, cara, por que eu fiz isso? Por que eu postei esse negócio? Por que eu falei sobre isso? E eu acho que não só no nosso pessoal, né, mas também tipo como igreja, assim, às vezes está todo mundo fazendo uma trend, um negócio, não sei o quê, e aí a gente precisa fazer também vamos para esse lado. Ou todo mundo posta desse jeito, todo mundo faz o carrossel desse formato, então também tem que fazer desse formato. Não, a gente precisa entender a nossa expressão, né, que Deus nos deu. Eu acho que a pergunta sempre é, se eu tiro Jesus desse post, dessa arte, desse carrossel, o que sobra? É vaidade ou entendeu? É isso. Então eu penso um pouco sobre isso também. Obrigada. É isso. Boa. E eu acho que é o ponto também que a gente tem conversado, né, sobre como isso é importante estar conectado com a palavra, né, e com olhar sempre para o texto, para a Bíblia e criar a partir daquilo também que Deus já nos deu e que já está ali, né. E agora para o Amauri. Opa, chegou? Como tu acredita que a gente pode equilibrar a busca por relevância cultural com a fidelidade à mensagem do Evangelho? Não tem nenhuma pergunta assim, né? Tipo, não, a gente se esforçou bastante. Puxa vida. Como equilibrar relevância cultural com a fidelidade? Relevância e fidelidade. Excelente pergunta, porque tem algumas palavras que a gente colocou em evidência, colocou como quase que um objetivo geral, que elas são boas em essência, mas elas podem ser um obstáculo muito grande. Relevância é uma delas. Outra é excelência, que é muito mal interpretado, às vezes muito mal usado. É uma coisa que às vezes nos derruba, nos engessa, nos prende. Mas voltando para a relevância, que foi a motivo da pergunta, eu sonhava muito com isso, com essa questão da relevância, de ser uma igreja relevante, porque a gente vivia um contexto em que o que se fazia dentro da igreja não importava tanto. Então, esse é o sentido de que a relevância do que a gente faz, ela precisa existir. A gente não pode fazer nada aqui que não seja relevante. A questão é qual a medida dessa relevância, né? Eu não
eu tento não me levantar da cama para fazer nada que não seja relevante. Mas, às vezes, a relevância é... eu estava conversando sobre isso essa semana com alguém. Foi domingo passado ou retrasado? Retrasado. Que a gente estava em São Gabriel. Cadê as meninas de São Gabriel ali? Ali. Tem alguém de Livramento que estava lá também? Olha lá, os guria. E aí, depois da ministração, a gente fez um workshop. E eu juro, galera, vou cobrir o coração para vocês aqui, ó. Vocês estavam lá. Eu pensei, não vai vir ninguém, né, cara? 9 da manhã. Em São Gabriel, tipo, uma cidade que não é perto de outras, muito assim, tipo, longe. Depois de uma conferência, a galera se matou fazendo uma conferência. Imagina, né? Não vai vir ninguém. Eu imagino. Não vai vir ninguém 9 horas da manhã para ouvir a gente falar aqui de louvor, entendeu? E vieram. E aí, quando a gente teve aquele tempo com eles lá, foi um tempo tão gostoso, tão especial. Quando teve perguntas, as perguntas foram tão boas, daí eu vi que tinha gente de Santana do Livramento, que viajou 3 horas para ir lá, em São Gabriel, gente de Rosário, gente de não sei aonde. E aí, depois, no final, ainda tivemos a oportunidade de falar com alguns assim no individual. E na volta, eu estava conversando com os meninos da banda na van e falei, e o assunto migrou para uma coisa um pouco mais profunda. E eu comecei a falar, cara, olha só, isso aqui é o sonho. Se tu coloca o sonho em algo que alguma outra pessoa tem, do tipo, se trazendo para o lance da música, né? Milhões de seguidores, de ouvintes mensais do Spotify, que é muito legal, cada música que tu lança, sei quantas milhões de views no YouTube, muito massa, a gente trabalha, e a gente quer que a mensagem chegue o mais longe possível, né? Mas a gente coloca isso como meta, tipo assim, eu preciso conseguir que meus amigos, eu conheço a galera dessa igreja aqui, da F-Hop, conheço eles desde antes deles terem os números que eles têm hoje. E o grande lance porque eu amo eles é porque eles são os mesmos, eles são iguais, eles não fizeram algo para viralizar, e aí pegaram a fórmula e multiplicaram. Não, eles estão fazendo fidelidade, o negócio deles é fidelidade. E vai fazendo. Aí você olha para eles hoje, e eu penso assim, nossa, meu objetivo é ter a relevância musical que a F-Hop tem hoje. É frustração, total. É total, é a receita para tu viver infeliz, ansioso, miserável, e como foi falado aqui, a gente pegar uma voz que não é a nossa, né, do que Deus está fazendo. Então, quando eu voltei, eu falei assim, cara, isso aqui é ser relevante. Eu ter conversado com um menino que fez uma pergunta, ele era de Bagé, o outro que fez a pergunta, talvez vocês lembrem. O de Bagé fez uma pergunta, cara, eu estou assim, 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 assado. O que eu faço? Cara, eu me vi naquela pergunta 12 anos atrás, 15 anos atrás. Cara, eu tive vontade de chorar com a pergunta dele, e eu respondi assim com muito tempo, né? Falei muito, e virou até um memezinho do nosso produtor, o Patrick, que ficava passando o microfone, que era resume, ele gritou lá, resume. Porque eu comecei a contar, comecei a me enxergar nele e pensar, cara, se eu tivesse vindo até aqui, eu tivesse falado com esse menino, e ele voltasse para Bagé, uma cidade que eu não fui, não sei quando eu vou ir, não sei se eles escutam a música que a gente faz lá, e eu influenciei ele a voltar para a cidade dele, e transformar a realidade dele, da adoração, do ministério que ele está envolvido, com o coração correto, isso é muito relevante. Entendeu? Eu acordei aquele dia e eu fui relevante. Se uma pessoa me ouviu, ou 1 milhão, aí é com Deus, entendeu? Então, eu preciso ser fiel, e se eu posso me espelhar nos exemplos bons, é isso, é fidelidade, lembrar que a mensagem é maior que o mensageiro, a gente é menor do que a coisa que Deus está fazendo, isso é muito perigoso, falando assim parece óbvio, o que Deus está fazendo é maior, sim, mas quando a gente está envolvido, e talvez quem está na música é mais ainda, porque a gente pisa num palco, às vezes, a criatividade às vezes fica um pouco mais nos bastidores, assim, tu está no computador fazendo a tua arte ali, a galera te elogia, mas não é tão na cara, assim, que tu está ali, e o povo aplaude, grita, e sai, foi uma benção, não sei o quê. Para nós é muito perigoso, se tem gente de música aí, é muito perigoso a gente flertar com tirar a atenção da noiva, do noivo e trazer para nós. Mas eu estou me estendendo demais. Voltando para a relevância. A gente precisa ser relevante na fidelidade. Então, se for para uma pessoa ou para 1 milhão, tu precisa ser fiel a isso. E um frutinho secundário foi que 2 pessoas, a gente falou da conferência lá, 2 pessoas de Bagé estão lá, e 3 de São Gabriel, estão esperadas da minha casa, meninas, inclusive, vieram de madrugada, passaram a madrugada viajando, e vieram aqui, então elas foram abençoadas lá, foram abençoadas aqui. Para mim, isso é relevância, e eu estou sendo usado. Eu não estou falando isso para mim agradecer, pelo contrário, para quem está me ouvindo, saber que se tu está sendo fiel, se tu está guardando essa fidelidade que a Mari perguntou, e o Senhor está te usando numa realidade, seja qual for o tamanho dela, você precisa continuar porque você está sendo muito relevante. Muito bom. Pastor da nossa casa, muito bom. E esse ponto, assim, né, da gente
continuar olhando para isso com os nossos olhos fixos no Senhor também nos ajudam num outro ponto, que é a nossa saúde mental, né? Porque às vezes essa comparação e todo esse ponto acaba nos levando para lugares que Deus não está, né? E a gente fala muito sobre isso. Come. Exatamente. E a gente tem isso. E aqui a gente trouxe a Renata para a gente justamente trazer um pouco desse ponto que a gente acredita que é muito importante, que são... E aí eu tenho uma pergunta específica. As garrafas estão caindo aqui. As garrafas querendo causar aqui. Quais os sinais que indicam que um criativo pode estar entrando em exaustão mental? Anota, galera. Agora vocês pegam e anotam. Ele acordou, ele está vivo, aí tu sabe que está exausto. Quando ele amanhece, ele respira, pronto, lascou. Eu acho que a gente pode partir muito da questão de quando a gente começa a perder a nossa conexão com o propósito, né? Com aquilo para o qual Deus nos chamou para fazer. E aí o que eu mais percebo é o quê? A pessoa fica irritada, ela está cheia de ideias, mas não consegue colocar as coisas em ordem, ela não consegue criar como ela gostaria, né? Ela fica numa vontade de querer fazer uma coisa muito grandiosa, mas ela não consegue sair do lugar. Aí vem a comparação, muitas vezes injusta, né? O próprio desrespeitar o processo que ela está vivendo, porque nós cremos que Deus tem um tempo para cada coisa, Ele tem um tempo para cada pessoa, né? Ele tem uma porção para cada um de nós. Então, quando eu olho para a Gabi, sem olhar para mim, para aquilo que Deus tem para mim, é como se eu estivesse dizendo: Senhor, eu quero o que o Senhor deu para a Gabi, e aí o que o Senhor tem para mim, eu não estou tão preocupada assim. E aí eu estou deixando de crescer, né? Então, eu preciso olhar para isso. A minha vida com Deus, a minha criatividade, aquilo que eu vou explorar. Lembra do acolhimento que eu falei? O meu olhar para as pessoas, a necessidade das pessoas. Se eu não me atentar para isso, eu vou adoecer, eu vou me perder do propósito. Então, sim, eu vou ter uma obesidade mental de ideias, porque a gente está sempre lendo alguma coisa, sempre com alguma informação, mas são tantas informações que não levam a gente para lugar algum. E aí a gente fica igual aquele ratinho na roda, correndo, cansado, mas a gente não sai do lugar. E aí a gente pergunta: Senhor, porque o Senhor não fala comigo? Por que eu não consigo fazer? Claro, tu está distraído, está cheio de informação, está cheio de direção e não está conectado com o teu propósito. Então, o que Deus tem para ti? Não é para a Gabi, é para ti. O que Deus tem para a Renata? Não é para a Mari, é para a Renata, né? Então, olhar para isso nos ajuda também a dar um passinho atrás e... Espera aí, deixa eu respirar um pouco, deixa eu clarear as minhas ideias aqui para que, então, eu possa seguir e fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, né, gente? E, com isso, nós abençoamos as pessoas, nós podemos cuidar das pessoas, né? Então, olha para o teu coração hoje, né? Olha para você, como tem sido os teus dias? Está cansado, está exausto, não está conseguindo dormir, está se sentindo cobrado pela igreja, por um líder, né? Então, o que está acontecendo contigo? Essa exaustão, esse cansaço mental está vindo de onde? Será que você não está dando passos além daquilo que você deveria dar? Será que o teu coração não está perdido do propósito para o qual Deus te chamou? Então, é importante a gente avaliar essas coisas também, né? Senão a gente fica muito ansioso, muito inquieto e a gente não sai do lugar, tá? Se puder acrescentar... Foi muito bom mesmo. Muito bom, gente. Espero que vocês tenham anotado. Eu acho que, assim, ainda mais a gente trabalha com criação, o criar nosso, às vezes, não tá nas nossas pausas, sabe? Isso. Nos momentos que a gente tem de poder fazer algo mais leve, ver uma referência, fazer uma viagem e tal. Então, isso também é parte do nosso processo criativo. Se a gente fica nessa roda, aquilo se torna pesado, se torna um fardo, não vai sair como você pensou. Então, para nós, como criativos, é bom que a gente possa valorizar também essas pausas, esses momentos de intervalo entre uma coisa e outra, que, para mim, pelo menos, é super saudável ter isso, sabe? Muito bom. Até complementando isso que ele falou, né, gente, as pausas. A gente precisa dormir, concorda? A gente precisa de pelo menos 7 a 8 horas de sono para poder descansar e poder absorver aquilo que a gente aprendeu no dia anterior. Aí pensa comigo, tu está lá, cheio de ideias, está ouvindo um monte de gente, está indo na conferência, está lendo um livro, está vendo um vídeo, mas tu não está parando para absorver aquilo que tu está ouvindo. Como é que tu vai aprender? Tu não vai. A criatividade é algo que eu expresso. Então, como eu vou expressar algo que não está organizado aqui dentro?
Olha lá, ela está causando essas garrafas, olha só por Deus. Então, assim, como que eu vou expressar algo que não está organizado? Aí tu está agoniado, tu está desesperado, tu está irritado, mas é porque tu não está parando. Para um pouquinho, respira um pouco. Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para a minha igreja? O que o Senhor tem para esse time? E espera, né? Esperar também faz parte do processo de criatividade. Muito bom, muito bom. Eu estou admirado, tá? Estou adorando as respostas. E eu acrescentaria, eu acho que o abraçar o ócio, existe valor no ócio, né? A gente tem medo dele, né? Meu Deus, eu preciso estar fazendo alguma coisa. E isso é fruto da provação, a gente quer se provar. É falta de afirmação, na verdade, né? A gente não entende que Deus é nosso Pai, nós somos filhos amados. Então, a gente se abraça no muito fazer, no muito criar na nossa realidade. Então, eu tenho que fazer grandes projetos e muito, eu não posso parar. Eu tenho que estar pensando, enquanto o Senhor só está pedindo tempo, sabe? O Senhor está pedindo fidelidade no pouco. Deus não encontra mais deleite no muito fazer do que no sentar e ouvir a voz dele. Agora a gente pode cantar, como Maria... Não. Mas, Marta também tinha o seu valor, tá? Mas o fato é que quando nós entendemos que o ócio faz parte do processo criativo, como os meus amigos falaram, a gente vai entender que existe prazer em não fazer nada, muitas vezes. Porque eu não vou ouvir a voz de Deus fazendo muitas coisas, ouvindo muitas coisas ao mesmo tempo. Assim, eu sou uma pessoa que escuto muito. Assim, eu vou treinar, eu estou ouvindo pregação, eu estou fazendo um monte de coisa, ouvindo coisas. E chega momentos que eu falo assim, meu Deus, eu ouvi um caminhão de informações, eu fiz um monte de coisa, mas todas as informações, elas não trouxeram, quem sabe, uma revelação divina que só viria da parte do Senhor. E isso só vem sentando e ouvindo a voz dele. Eu acho que abraçar o ócio é uma grande parte do nosso processo, né? Muito bom. E até agora, a nossa pergunta, e talvez essa já tenha sido a tua resposta, Pedro, daí tu me confirma, porque a pergunta agora era para todos vocês, de quais são esses hábitos que vocês cultivam para proteger a mente no meio desse barulho digital, porque é muita coisa, como vocês trouxeram muito bem. Não sei se para ti, Pedro, é essa mesmo, é o ócio, ou tu tem uma outra dica para compartilhar com a gente? Ver os stories do Deniras, ver os reels da Gabi, ler a legenda, né, que tá tudo na legenda. Tá tudo na legenda, é verdade. Só quem segue sabe. Só. Mas eu acho que o ócio, sim, como é que eu posso falar? É um jogar de sementes, né? Eu acredito que tudo que a gente faz, a gente está jogando sementes. A gente está até, quem sabe, engolindo elas. Eu gosto de algumas analogias que não vão fazer muito sentido, mas você está sempre engolindo coisas que uma hora elas vão digerir dentro do seu estômago e você vai trazer para fora isso. No estômago mental, vamos dizer assim. Então, eu acredito que exista o tempo para você consumir, o tempo para você digerir e o tempo para você colocar para fora isso. Então, eu acho que uma das armadilhas que a gente pode entrar é a armadilha do falar, até não ter mais nada para dizer, né? Porque a gente não se alimenta mais. Ou se alimenta, não dá tempo de digerir isso. Então, a gente não tem o que falar. A gente vai atropelando todos os assuntos e, no fim, profundamente, você não entende nada daquilo que você está falando, né? Você está falando do raso de tudo. Então, acho que de forma prática, é a cosmovisão, né? É a sua cosmovisão que vai mediar a forma que você absorve as coisas. Então, eu caminho por aqui, eu vejo centenas de referências. Eu estou no mercado, eu vejo referências. Eu entendo como criar a partir das coisas que não são, como o Deniras disse, os meninos vão dizer depois no workshop, mas elas não são propriamente dito cristãs, no sentido assim, isto aqui foi feito por um cristão e foi feito para engrandecer o nome de Cristo. Mas a graça comum em todos me permite olhar para tudo e extrair daquilo que faz sentido para dentro do que eu estou fazendo. Então, eu acho que é calibrar a tua visão dentro da tua realidade, entender que em tudo você consegue puxar referência, porque a graça comum está sobre todos. Todos criam, sendo cristãos, não cristãos, e criam coisas muito boas, mesmo não sendo para glorificar o nome de Cristo, mas aí você vai olhar e vai falar, como eu pego isso aqui, que essa pessoa criou, não glorificando Cristo, eu redimo isso para glorificar Cristo. E aí as coisas mudam. E valorizar o ócio. Não tem problema você sentar e respirar, gente. Você não vai... se você fizer muito, vai chegar uma hora que você não vai ter de onde tirar, porque você não tem nada. Você não digere nada, não processa nada. Eu acho que de forma prática seria isso. Muito bom, obrigada. Se eu quiser, eu me intrometo em alguém depois. Tá bom. A Mauri, compartilha com a gente qual hábito tu cultiva para proteger a tua mente. Estamos tentando aprender, né? Me ajuda aí. Ajuda aí, psico. Mas... Na verdade, falando sério mesmo, depois de já bem maduro na vida,
eu fui, nem sei se era isso que devo falar, mas a experiência mais latente que eu tenho para falar é isso. Depois de quase 40 anos de idade, eu fui procurar me tratar da cabeça. Porque eu sempre achava assim, tá, sou um pouco distraído, sou um pouco isso, um pouco aquilo, mas normal, tá. Os guris são de humanas, né? Mas não, sabe? Daí, depois de muito tempo de vida, depois de muito ter apanhado em coisas que eu poderia ter apanhado menos, eu fui, muito empurrão da esposa e de uma amiga especial e outros amigos também. Fui lá e aí fui dar nome às coisas que eu tinha, fui tratar, fui... sabe, não tem problema se tu precisar tomar um remedinho também. Eu achava, eu tinha morrer de medo. Eu falei, cara, como é que eu posso ser... Isso não era consciente, tá, gente? Não era falado assim, mas lá no fundo, assim, como é que eu posso ser um líder? Como é que eu posso ser um pastor? E sabe, precisar de alguma coisinha para regular minha produção mental, entendeu? Isso, não combina, mas não tem nada a ver. Tipo, se eu tiver uma gripe, eu vou tomar uma aspirina. Enfim, não vim aqui fazer propaganda de remédio, Deus o livre. Mas olha só. Mas olha o que eu quis dizer. O que eu fiz foi admitir que eu poderia precisar de ajuda e fui procurar ajuda. Porque é muita piadinha, né, que a gente faz toda hora de TDAH, papapá, porque parece que virou moda todo mundo falar, e eu ficava nessa também, tipo assim, agora tudo é TDAH, beleza. Realmente, tudo é TDAH. Mas eu tenho, descobri, associado com um negócio chamado altas habilidades, que é bem bonito no nome, mas não é genialidade nenhuma, ela só bagunça a tua cabeça, deixa ela muito rápida, assim, fora do beat do resto da vida, da sociedade. E foi aprender formas de controlar isso. Então, uma das coisas que eu fiz foi isso. Agora, outras eu ainda estou aprendendo, tipo, de verdade, eu não me sinto nem qualificado para colocar como um exemplo para falar sobre isso, mas eu estou aprendendo a tirar algumas pausas, eu estou aprendendo a não me preocupar tanto com a opinião dos outros, porque na minha fala, na minha cabeça, não, eu sou muito autossuficiente, muito de boa, muito bem resolvido, mas no dia a dia tu começa a perceber, se tu te analisa com mais cuidado, tu percebe que tu te importa muito com algumas coisas que não deveria te importar, tentando, no meu caso, né, que sou um pai de família, tentando não deixar descoberta essa parte em termos de tempo, entendeu? Porque às vezes a gente quer, nossa, eu preciso fazer uma conferência de criatividade, eu preciso fazer uma worship night, eu preciso não sei o que, eu não posso agora estudar português com meu filho de 10 anos. E eu tenho feito isso, eu fico em casa às vezes, chego mais tarde, porque eu fiquei estudando português ou matemática com meu filho que está na 5ª série, entendeu? Então, nunca saí da 5ª série, não, brincadeira. Aí, eu acho que a gente tem que parar com preconceitos e procurar se cuidar, entendeu? Fazer pausas e também procurar terapia, já que a Rê falar é causa própria, a gente fala por ela. Procura terapia, procura psiquiatra, procura aconselhamento pastoral. Tem muita gente que está negligenciando isso hoje em dia, em nome de uma autonomia que é muito legal. Você precisa ser autônomo, gente. Não dependa do seu pastor para, né, compra essa roupa, não compra, não. Seja autônomo, mas preste conta da sua vida para alguém. Procure alguém para falar na sua vida com autoridade. Não é para qualquer pessoa. Não é, qualquer um pode botar o dedo. Não. Procure pessoas que você confia e deixe elas falar na sua vida, por mais incômodo que seja. Enfim, são várias coisas. Eu quero até apoiar muito a fala do meu amigo aqui, porque eu também tenho TDAH. E é muito difícil. Será que alguém aqui em cima não tem, aqui nesse palco? Juntar aqui os dois não dá meio litro. Mas... O Deniras acha que tem, mas não lembra, esqueceu já. Eu esqueci qual que era a pergunta. Mas eu queria só ressaltar o que o Amaury falou. Tem uma frase que eu sempre gosto de falar, que inclusive meu marido copiou de mim, daí ele fala também, que é: eu não mudo aquilo que eu não conheço, né? E a palavra do Senhor diz que as pessoas perecem por falta de conhecimento. Então, quando eu não sei quem eu sou, como que eu funciono, vou pregar, hein? Quando eu não sei quem eu sou, como eu funciono, né? Quando eu vou ficar perdido, e aí qualquer coisa vai servir para mim. Qualquer coisa vai servir. Então, que legal, essa ideia aqui é legal. Esse aqui que fulano fez é legal. Não,
de novo, existe uma porção de Deus para a minha vida. Existe algo que Deus quer fazer na minha vida. Então, entendendo que eu estou com problemas, eu estou começando a identificar algumas questões aqui. Eu preciso buscar ajuda, preciso me aconselhar, eu preciso ir num profissional, talvez fazer uma terapia, vá num bom psicólogo, né? Então, gente, a gente precisa se cuidar. Para qualquer coisa na vida, a gente precisa se cuidar para ser um bom filho, um bom pai, um bom profissional, um criativo de excelência. Você precisa se cuidar, você precisa olhar para você, para o teu coração, né? Onde é que está o teu coração? Quem você quer impressionar? Para quem você tem feito o que você está fazendo? Então, de novo, né, talvez o convite do Senhor para nós hoje é: filhos, vamos dar um passo atrás, respirar fundo e ver o que está precisando ser mudado, o que está precisando ser cuidado aqui. A gente precisa se cuidar e cuidar uns dos outros também, tá? Muito bom. Acho que, complementando bastante o que o pastor Amaury falou e o Pedro, acho que é importante a gente ter as pessoas, principalmente pastores, em quem a gente confia, para a gente poder conversar com eles. Acho que esse desencargo assim de informações que a gente tem recebido, de demandas, de responsabilidades, é muito importante a gente ter alguém, um porto seguro, além do Senhor também, obviamente, para a gente poder conversar. E como o Pedro colocou, eu não diria momento ósseo, mas um momento de contemplação. Então, a gente constantemente está recebendo tantas informações, então tem milhares de redes sociais, tem inteligência artificial para todo que é lado, gerando imagem, gerando vídeo. A gente está tão preso em tantas informações que a gente às vezes não para, só para descansar nossa mente, não para somente para absorver tudo aquilo que a gente recebeu. E acredito que as disciplinas espirituais ajudam muito nisso, a gente, junto com o Senhor, absorver essas informações e contemplar o que a gente pode criar a partir disso é muito importante. Então, talvez a melhor forma de criar, talvez seja não criando, somente contemplando o Senhor. E complementando... E fala, né? A gente só adiciona, complementa. Só complementa. Só uma coisinha de nada. Só uma coisinha. Nesse processo de contemplação e esse processo de ócio, sinto que a nossa geração ela tem muita dificuldade de ficar... a gente tem muita dificuldade de ficar só... Opa, veio. A gente tem muita dificuldade de ficar sozinhos, muitas vezes, com nós mesmos. Todos os espaços que nós temos, nós queremos preencher com alguma coisa, com algum áudio, com uma música, com um vídeo, e a gente está 100% do tempo consumindo alguma coisa. E esse desafio de conseguir sentar ou fazer algo sem nenhum tipo de estímulo visual ou auditivo é uma coisa muito importante para a gente manter a nossa saúde mental. Eu tenho corrido e eu tenho feito o desafio de correr sem fone, e eu corro alguma distância, e poder ficar, sei lá, aqueles 40 minutos, 1 hora, sem ouvir nada. Eu, comigo mesmo e com o Senhor, e conversando com Ele, é algo que renova a minha mente, muitas vezes, muito mais do que um benefício físico, muitas vezes me traz um benefício psicológico, de poder fazer esse exercício, de conseguir ficar comigo, sozinho, eu, e com esse acesso que a gente tem, a gente está cada dia mais bombardeado por tudo. Então, essa é a forma como eu mantenho a minha mente saudável. Muito bom. Deixa eu te atrapalhar só? Complementando. Só complementando? Mas eu gosto... até uma frase que a gente usa muito lá na igreja, que é: eu me torno aquilo que eu contemplo, né? À medida que eu contemplo, eu vou me transformando naquilo que eu vejo. E eu acho que o ócio e o contemplar, e o tirar o tempo para não fazer nada no sentido das nossas obras, deve nos levar a contemplar o Senhor e nos tornar parecido com Ele. E eu acho que isso que transforma as nossas afeições, né? Como eu paro de desejar as coisas que não são do Senhor, quando eu passo a ter tempo de contemplação sobre quem o Senhor é, eu vejo quem Ele é. Como Ezequiel viu o Senhor e falou: eu sou um homem impuro no meio de um povo de lábios impuros. Por quê? Porque ele viu a santidade do Senhor. Então, eu contemplo o Senhor, eu vejo quem Ele é, e aí eu olho para mim e eu vejo quem eu sou. E isso me dá a identidade. Esse sou eu preciso do Senhor. E aí eu contemplo e vou me tornando. E aí a pergunta fica, né? O que nós temos contemplado? Se nós temos tanta dificuldade em criar ou tanta dificuldade em passar tempo com o Senhor, é porque nós temos contemplado outras coisas, né? Muito bom, Pedro.
Eu acho que o Pedro falou é sobre a gente estar satisfeito por nós mesmos, né, pelas coisas que a gente faz, não buscando validação de outras pessoas. E, cara, tudo isso que a gente está falando é muito bonito, mas é muito difícil, né? Porque, ao mesmo tempo que eu mesmo falei, das pausas, de você, o ócio, a demanda está vindo, tem alguém cobrando, tem alguém te ligando, tem alguém... Tem que estar, né? E a gente... É meio poético até a gente falar disso, de ter a pausa. Eu acho que proteger a mente, ela tem os dois lados. O primeiro que é você ter as pausas, ter o respiro, ter o tempo de não fazer nada, mas também tem o tempo de você consumir coisas que vão encher, né? Às vezes eu falei nas outras palestras que a criatividade é como uma mochila, assim, que você vai colocando as coisas aqui dentro, você vai percebendo, em algum momento você vai tirar aquilo, você vai combinar aquilo, você vai criar uma coisa nova a partir daquilo. Então, o desafio está em você achar esses tempos, essas pausas. E eu tenho, assim, de uma maneira mais prática, tentado, aos finais de semana, não trabalhar. Assim, é muito difícil, mas dedicar o tempo à minha família. Às vezes, cara, é louco, mas às vezes eu ponho uma bermuda, uma camiseta e vou comer um pastel com meus moleques na feira, sento, e aquele é um momento, cara, que eu estou organizando as minhas ideias para o que está por vir. E como é valioso isso, eu não dava tanto valor a isso, sabe? Pausar, não fazer nada. Às vezes eu deixo minha agenda toda aberta para que os meninos falem, pai, eu quero assistir um cinema, ir no filme, quero jogar bola. Aí eu vou fazer o que eu não estava programado, o que eu não estava previsto, para que você também tenha esse tempo de refresh, né, que eu acho que é muito importante para todo mundo. Muito bom. Isso aí. Muito bom. E adicionando tudo que já foi falado. Não, acho que todas as coisas aqui são essenciais. Para mim, é o packzinho da saúde mental. Ele é terapia em dia, tudo certo. Exercício físico em dia também. Corrida também, para mim. Preciso ter o meu tempo de corrida. Preciso ter esse tempo ali sozinha, pensando em nada. E leitura da palavra, né? Todos os dias. Eu tenho feito um desafio agora comigo mesma. De sempre, quando eu acordo, antes de pegar o celular, eu vou ler um salmo. Então, é automático, né? Pego o celular, começo a ver todas as notificações. Aí, antes de fazer isso, eu só desligo o alarme, pego a minha Bíblia que está do outro lado e leio um salmo, para a mente não começar super agitada. E outra coisa que esse ano eu tenho aprendido muito, muito do Senhor é nos momentos de ansiedade, nos momentos que isso vem forte, orar. Entregar tudo em oração. Então, começar a falar para o Senhor e a orar de, tipo assim, fala, Deus, eu estou sentindo isso, eu estou pensando isso, minha mente está com isso. Não é tipo, Senhor magnífico dos céus. Não, é falar tudo que eu estou sentindo e ir colocando para fora para que o Senhor escute e ministre na minha mente. E aí eu vou me lembrando das verdades, aí eu vou me lembrando dos versículos que Ele já falou comigo. Então, a leitura bíblica complementando com a oração e trazendo esse processo que Paulo fala, né, de transformar a nossa mente através da palavra, né? Então, para mim é o que tem funcionado. Desculpa. Eu fiz um gesto antes de falar, eu acho que a Mari viu. Não, é só porque quando estava falando, Gabi, da oração, já que abriu a janela, a gente pode falar assim com Deus, assim, tipo, falar um monte de coisa feia para Deus? Será que a gente pode? Eu ouvi dizer que pode. Vamos abrir os Salmos e ver como é que Davi falava com Deus. Num dia ele estava assim, ó, o Senhor é meu pastor, nada me falta. No seguinte, porque os ímpios prosperam. Né? Eu acho que a gente enfeita muito isso, né? Eu acho que Jesus ama quando a gente bota o lixo para fora. Eu acho que o jeito de botar o lixo para fora é para ele, é diante dele, é na nossa conversa, no nosso tempo com ele, assim. É isso. Porque senão ou ele fica lá dentro, ou a gente coloca em coisas erradas e canaliza com prazeres ou ocupações ou distrações que não adiantam nada. Eu acho que essa oração da sinceridade, a gente vai sendo limpo de dentro para fora, e à medida que tu vai falando, que nem a Gabi falou, tu começa a lembrar, na verdade, é o jeito de Deus, é simplesmente tu estar na presença de Deus e contemplar, aquilo começa a te encher, e daqui a pouco nem faz sentido o que tu começou falando. E eu amo isso nos salmos, os imprecatórios, que chamam esses tipos de salmos, que ele está meio brabo, que ele começa, ele nunca termina igual. Sempre começa muito bravo e termina assim, porque tu estava lá e eu não sei nada, tu é Deus, tu é tudo.
Termina assim, e a nossa vida, isso é um espelho para nós, assim, tipo, é muito bom para a ansiedade, é muito bom para a gente não botar, porque às vezes a gente vem numa conferência como essa e pensa assim, o Deniras, né, meu? O Deniras é outro nível, né? Ele consegue fazer tal coisa. A Gabi Reis, puxa vida, Rê psicóloga, os meninos aqui, Pedro, Rob. E pensa assim, a vida deles deve ser muito, os caras devem viver, olha esse pastor que pregou aqui hoje de manhã, o que foi isso? Esses caras devem viver assim, com Deus o tempo todo. Não, gente. A gente vive com Deus, glória a Deus. Mas assim, é vida real para todo mundo. E aí a gente sai daqui num lugar tão bonito que parece um tabernáculo e volta para o nosso dia que não parece um tabernáculo, a nossa empresa que a gente trabalha, que parece muito outra coisa. E a gente pensa assim, cara, Deus não está aqui, eu não estou mais naquele clima que eu estava sábado lá na conferência. Na verdade, eu não me sinto inspirado a nada mais. Acabou a inspiração porque eu estou sentindo isso e aquilo. Então, em vez de tu falar isso, não falar isso, ou ficar remoendo na tua cabeça, gerando ansiedade, ou falar para alguém que não vai te ajudar, ou falar para o chat GPT, fala para Deus. Fala para Deus. Deus te tira assim, olha só, tu me vai me desculpar, mas assim, isso aqui acabou comigo. Não quero saber mais disso aqui. Tu está ouvindo? Deus não se ofende, tá? Deus não se assusta. Não tem nada que vocês vão conseguir trazer de fora que Deus não conheça do íntimo de vocês. Agora, de nós, né? O exercício da gente trazer é bom para nós. E para Ele não muda nada. Ele continua te amando igual. E é uma boa oportunidade para Ele vir e te mostrar coisas que tu não está enxergando e te ministrar nessa hora. Eu acho que é isso aí. É canalizar isso que está na nossa mente para as pessoas certas. Porque eu acho que foi TDAH. um grande aprendizado que eu estou tendo, assim, que às vezes eu falava com um monte de gente e tal, que não ia resolver aquilo que estava na minha mente. Daí eu enchia de perguntas, de coisas, e aí às vezes deixava outras pessoas mais nervosas do que eu estava com aquilo, quando eu deveria ter só orado, só entregado para Deus, ou falado numa terapia, ou, enfim, saber as pessoas, ou falado com um líder, entregue para um mentor, alguém que realmente vai receber todas aquelas informações e me apontar para onde ir, não só, às vezes a gente, como líder, né, não, vou ficar falando sobre esse problema, essas coisas aqui, com os liderados, e daí tu tá mais inflando o teu time do que resolvendo aquilo que está na tua mente, né? Então, acho que é um ensinamento importante. Líder, tu abriu uma janela, desculpa, Rê, tu abriu uma janela absurda aí, porque como líder, a gente tem uma influência muito grande, no ambiente, e eu era muito assim, de desabafar, tipo assim, tal coisa, né? Tipo, tô sendo verdadeiro. Tá, tudo bem, tem que ser verdadeiro, eu sou verdadeiro, não... Galera que anda comigo sabe que a gente não faz pose, mas a gente tem que ser sábio e jogar, e por isso que eu falei tanto de falar para Deus, porque melhor de todos os psicólogos é o Senhor. Então fala para Ele, ou então fala numa ocasião oportuna, para como o Gabi falou, para alguém que vai ajudar fora daquele ambiente, porque senão a gente só causa ansiedade em quem está com a gente, além de desorientar, né? Quando a gente tem que ter a cabeça fria para orientar, nem sempre a gente vai conseguir, está tudo bem. Então joga dessa forma. Desculpa, Rê, pode falar. Imagina, só ia complementar. Que a gente não precisa ter medo do que a gente sente, né, das nossas emoções. Deus nos fez com as nossas emoções, com os nossos medos, com as nossas ansiedades, com as nossas angústias, né? Então, quando eu recebo isso de bom grado e entendendo que cada emoção que eu sinto, ela está me informando alguma coisa, eu tenho agora a possibilidade de canalizar isso para o lugar certo, né? Então, rapidinho, só uma explicação para vocês. Aqui na nossa lateral direita, a gente tem a nossa amígdala, que é responsável por todas as nossas emoções, o que a gente sente, né? Quando você fica feliz com algo, aqui se acende. Quando você fica triste, aqui se acende. Quando você está muito ansioso, com medo lá no quarto, se você vai entregar aquele trabalho no outro dia, aqui se acende. E aqui na frente a gente tem o nosso córtex pré-frontal, que é o responsável pela nossa tomada de decisões. Se a gente vai acertar, se a gente vai errar, é aqui que o negócio acontece. Esses dois precisam estar ligados. Aí imagina, tu tá cheio de ansiedade, tá todo irritado, tá todo angustiado. E aí essas emoções vão simplesmente cortar essa relação com o teu córtex pré-frontal. Tu vai ficar sem direção. Sabe o que tu te torna? Um barco à deriva. Não tem direção. Uau. E sabe quem é que quer tornar você um barco à deriva? Satanás. Quem quer um workshop da Rê, levanta a mão agora. Vai ter que acontecer. Então,
não deixem isso acontecer com vocês, sabe? Não deixem isso acontecer. Senhor, eu canalizo todas as minhas emoções para Ti, me ajuda a lidar melhor com o que eu estou sentindo. Está ansioso, está com medo, está angustiado? Provavelmente é alguma coisa aí que precisa se desenvolver, tu precisa buscar ajuda, precisa parar, precisa se respeitar, precisa buscar mais a Deus, vai, dobra o teu joelho, vai chorar na presença do Senhor, para de ficar perdendo tempo no TikTok, no Instagram, sabe? Volta, dá um passo atrás, reconecta isso aqui, Deus tem direção para você. Amém, gente? Muito bom. Só complementando, mas eu acho que a gente vai passar para outra pergunta, e assim, está sendo muito bom. Todas as respostas, assim, a Rê está dando um show, né? Eu acho que se deixar o microfone na mão da Mauri também, nós vamos estourar o tempo. Vai tudo pro... Tá show. Mas eu gosto muito disso que a gente falou acerca da saúde mental, e eu acho que a não saúde mental é muito fruto do que a gente conversou sobre comparação, né? Verdade. Porque é sempre uma insatisfação. A gente quer estar onde nós não estamos ainda. E se eu pudesse deixar uma última coisa sobre isso, eu acho que eu falaria, como o salmista no Salmos 1 vai dizer, né? Ele fala que bem-aventurado é o homem que não se assenta na mesa dos ímpios, mas ele tem deleite na palavra do Senhor, ele medita na lei do Senhor dia e noite, e ele será como uma árvore plantada à beira das águas. E o trunfo desse salmo, para mim, é que a palavra fala que ele dará fruto no tempo certo. E eu acho que quando nós vivemos distantes do deleite na palavra do Senhor, em passar tempo tendo prazer na lei do Senhor, meditando nela, nós não encontramos satisfação no nosso momento atual, porque estamos sempre olhando para frente, para aquilo que a gente quer ser, insatisfeitos. Mas o Senhor diz que aquele que medita na lei e não se assenta na mesa dos ímpios, esse vai dar fruto no tempo certo. E nós não precisamos... Amor, desculpa, muita pressão. Nós não precisamos nos preocupar com aquilo que nós queremos gerar com as nossas mãos. Amém. Quando o Senhor já nos prometeu que Ele mesmo fará o serviço, sabe? Ele mesmo fará o trabalho. Amém. Amém. Depois eu corto essa parte. Muito bom, gente. Eu acho que a gente conversou bastante também sobre como o nosso relacionamento com Deus também vira essa base aqui, né? A gente trouxe sobre a oração, os salmos ali, o momento de contemplação, e tudo isso é se relacionar com Deus. E agora eu queria perguntar para o Paulo como o relacionamento com Deus influencia diretamente o teu processo criativo. Essa é pesada. O relacionamento com Deus, ele é o nosso chamado central, né? É o pilar, como eu falei mais cedo. Ele é o motivo pelo qual nós existimos, se relacionar com o Senhor. E o processo criativo, a partir do momento que tu entende que tudo aponta para Cristo e o teu relacionamento com Cristo é a parte central, esse processo criativo ele se torna um fruto natural daquilo que tu constrói com o relacionamento com o Senhor. E esse processo criativo ele vira muito simples, e o Senhor faz junto contigo o teu briefing e a tua decupagem, o brainstorm, tudo. Cristo está ali de mão dada contigo, falando assim, cara, exatamente isso aqui, vamos para esse caminho, vamos para esse lugar. Mas a gente precisa estar cheio tanto de Cristo quanto de referências, de bagagens, de coisas que a gente precisa, porque o Senhor, Ele quer nos usar e Ele precisa que a gente tenha algumas ferramentas para que Ele possa nos utilizar. Então, essas bagagens vêm de um cuidado e de um zelo de consumir coisas e conseguir perceber tudo ao seu redor, conseguir olhar tudo ao seu redor e conseguir saber que a criação aponta para Cristo e tudo tem referências e possibilidades de criação. O pessoal do design aqui vai ter mais propriedade que eu para falar sobre isso, mas muitas vezes os elementos principais de algumas peças são coisas que são super banais e é algo que era um detalhe que tu faz virar uma textura e vira um elemento principal, e é poder contemplar e olhar e falar, cara, isso aqui é algo novo, é algo que ninguém utilizou, ninguém viu, mas não por estar escondido, não, eu tenho o tesouro e eu descobri a fonte secreta da referência do design e agora eu vou abrir essa caixa todos os dias e vou pegar o meu super bastão da criatividade. Não, ele é o ordinário, ele é o relacionamento com o Senhor todos os dias, é o consumo de referências diário, e isso vai fazer com que você possa se tornar uma pessoa criativa. O Senhor,
nós somos a imagem e semelhança do Senhor e Deus é criativo. Deus criou tudo a partir do zero. Ele não tinha referência, ele não tinha nada. Ele e era o suficiente. E a partir dele, ele criou tudo. Então, o processo criativo, se tu tirar o relacionamento com o Senhor do processo criativo, vira só coisas vazias, coisas bonitas, estética. E o Senhor é belo, e tudo que o Senhor cria é belo, mas o Senhor não é só belo, não é o único atributo dele. Existem muitas outras coisas. Então, no mundo, na criatividade secular, você vai ver coisas muito bonitas, coisas incríveis que artistas realmente criam. Mas quando, como o Pedro falou, vai chegar um dia que isso será posto à prova e isso não ficará, isso tudo virá pó e só restará o que aponta para o Senhor. Muito bom, é isso, né? É o fruto que a gente dá aqui, fica aqui, né? Mas o fruto que a gente dá para Deus, ele permanece, né? E ele floresce, e a gente vê aí frutos que a gente já tem colhido de coisas que a gente plantou há muito tempo e que muitas pessoas antes da gente plantaram também, né? Então, muito bom. E a gente traz isso também, agora pergunta para o Isaac, né? A gente traz isso também para esse espaço do criativo e das equipes, né? E como que a gente consegue criar esse ambiente para as equipes, esse ambiente de relacionamento, onde os criativos eles podem florescer, dar esses frutos, tanto emocional quanto profissional, espiritual. Dá dicas, assim, como que tu acha que a gente pode fazer para cultivar esse ambiente? Certo, boa pergunta. Eu acho que é muito importante, né? Mesmo ali dentro do nosso escopo da igreja local, a gente dá voz e liberdade para todo mundo do time poder falar. Então, acho que os momentos de brainstorming, eles são principais e são muito importantes. Então, tu reunir o time, cada um dar a sua ideia, cada um poder colaborar, ter momentos com o time onde a gente ora junto, ter momentos pontuais de reunião onde a visão ela é trazida, a visão ela é explicada, ela é reforçada. Então, esses momentos são muito importantes, não somente para o crescimento da criatividade na tua igreja local, mas também para o crescimento individual de cada um que está servindo ali dentro. É isso. Muito bom. Muito bom, muito profundo. Eu espero que vocês tenham anotado tudo que a gente chegou até aqui, porque agora a gente vai para o momento das perguntas que vocês enviaram. Então, se vocês têm, eu vou ler. A gente separou 2 ou 3 perguntas aqui para a gente ler. Se você quiser muito falar que foi você, levanta, fica de pé e faz um barulho. Mas a gente vai começar com uma primeira pergunta que veio para o Pedro. Não é? O Pedro hoje está... Eu parei de falar, tá, pessoal? Faz uns 10 minutos aqui. E a primeira pergunta que mandaram foi como equilibrar o gosto pessoal de cada criativo com a estética e a visão da igreja. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta e... Se alguém souber a resposta. Se alguém quiser vir responder, não, brincadeira. Mas eu acho que o Senhor entrega porções, né, para cada um de nós individualmente, como Ele também entrega uma porção para a igreja. E eu acho que encontrar o equilíbrio das duas coisas é o alvo daquilo que a gente faz. Até porque Deus não te colocou na sua igreja para te silenciar como artista, né? Deus não pegou você e colocou ali para falar assim, você precisa ser exatamente assim e eu não quero a sua expressão. Na verdade, o Senhor vai pegar aquilo que você tem, que Ele te entregou, e aquilo que Ele está entregando para a igreja e vai juntar os dois para extrair o melhor. Então, eu posso dar um exemplo prático. Por exemplo, assim, a comunicação da nossa igreja é uma comunicação mais sóbria. Ela, se vocês olharem, ela é mais minimalista, mais clean. A gente não vai ter uma comunicação gritante para nada. Então, é sempre mais neutro. Isso quer dizer que eu, Pedro, gosto de coisas mais neutras, sóbrias e minimalistas? Não. E eu tenho que aprender a desenvolver o olhar daquilo que Deus entregou para a igreja. Então, hoje eu olho para a minha igreja e eu vejo que a minha igreja, ela é assim. Ela é o design, ele tem que ser o reflexo. O design não, né? A criatividade, ela é o reflexo da igreja. Tem uma frase, acho que é do Gordon Fee, que ele fala que me mostre as músicas da sua igreja e eu direi qual é a sua teologia. E parafraseando para o momento atual que a gente está aqui hoje, mostre a criatividade da sua igreja e eu direi qual é a teologia dela. Porque a criatividade ela tem que ser o reflexo do que a igreja vive. Então, se eu olhar para uma igreja que flui nos dons, é carismática e ela como é que eu posso dizer assim? Ela é quente, parede preta. Hoje é difícil achar uma parede branca aí. Não, mas ela pois é.
Daqui uns dias pinto de preto. Mas ela é... A igreja, vamos dizer que ela é carismática, ela é renovada, ela é dos dons, é cura, milagres, ela é saturada. Vamos dizer assim, eu não estou falando que está errado, tá? Eu estou falando da identidade da igreja. É óbvio e me passa a ideia de que o que vier criativamente daquela igreja será saturado. Saturado não é o sentido ruim, mas sim colorido, forte, vibrante, vai ter cor, vai ter textura, vai ter muita coisa. E isso é o reflexo da igreja. Isso não é uma via de regra, eu estou trazendo um exemplo para vocês. Se a gente esbarrar numa igreja que é mais sóbria e que ela vai ter uma comunicação verbal mais didática, ou seja, ela vai focar mais no ensino das escrituras, quem sabe, você vai encontrar algo que no perfil vai ser mais sóbrio. Então ele vai entregar direto ao ponto aquilo que precisa ser entregue, sem frufru, né, vamos dizer, sem o tchan, né, quem nunca ouviu, né, tá muito legal, só falta um tchan, mas o fato é que muitas vezes a gente... na nossa cabeça pensa que falta algo na nossa comunicação como igreja, quando na verdade o que o Senhor entregou é assim, é isso. E eu acho que isso vem do conhecer a igreja. Se você conhece a igreja, os seus pastores, o presbitério, a visão que a igreja tem, aquilo que ela acredita, é muito difícil você querer sobressair aquilo que você gosta em cima do que a igreja fala. Porque você vai estar pregando coisas diferentes. Né? Eu vou dizer assim, eu sou muito fã da cor vermelha. Tipo assim, até porque eu sou colorado, né? Não que seja uma boa notícia, mas vamos lá. Ninguém está sozinho, ninguém solta a mão de ninguém aí, e o barco afundando. Inclusive, para a saúde mental está sendo uma questão também, né? Então, nossa, eu até vou ligar para minha terapeuta e vou marcar mais uma sessão essa semana. Mas o fato eu gosto muito da cor vermelha, e eu gosto do saturado mesmo, vermelho, eu gosto de textura, eu gosto de muita coisa. Só que quando eu entro na minha igreja local e esbarro na comunicação dela, a minha igreja não grita, ela fala. A nossa igreja é o quê? Ela é mais ou menos isso. É um azul, o quê? Um azul petróleo. Ela é tons terrosos, um bege, um marrom, um claro. Não posso falar no microfone. Mas o fato é que eu não vou deixar que o meu gosto pessoal sobressaia naquilo que o Senhor usa para comunicar através da igreja. Porque aí eu vou estar colocando o meu eu acima da igreja, e isso é errado. Se isso é errado quando um pastor se glorifica e dá atenção da igreja para ele mesmo, é errado quando você, criativo, coloca os seus gostos pessoais acima daquilo que o Senhor está fazendo. Amém. Continua sendo errado da mesma forma. E agora eu vou fazer um complemento também, do mesmo microfone. Só porque é o seguinte, quando a gente está com o coração aberto e querendo servir, e querendo se entregar de coração, e disposto a procurar, cavar onde está, da onde vem aquela referência, por que é assim, e quais são as coisas que dá para fazer dentro desse universo. Se você entrar nesse universo com essa cabeça, você vai começar a gostar. Tu vai encontrar prazer nisso, tu vai encontrar, e na música é muito claro isso, é muito claro. A galera torce o nariz para determinado tipo de música, mas quando ela vem com o coração aberto, e depois de 3 meses naquela lavagem cerebral, naquela aculturação, nossa, cara, mas quanta coisa legal dá para fazer que eu não sabia. Eu acho que na arte de qualquer tipo, na criatividade, também tem como a pessoa, cara, mas olha só, olha que coisa bonita dá para fazer de forma neutra, entendeu? E aí vai ter momentos que tu vai poder dar uma piradinha um pouco mais, né? Que no music vocês são mais meia-noite, loucurada, né? Tem um projeto de design, por exemplo, a gente vai ter a Orai, que é a conferência interna da F-Hop, né? Ela sempre foi com a mesma logo, assim, depois a gente estiver gravando, que eu não gosto, mas ela sempre teve a mesma logo, as cores sempre foram um laranja opaco, um verde meio pastelzinho, sabe? É tipo assim, sempre a mesma coisa. E aí esse ano ela está sendo encabeçada pelos líderes de jovens, né? Do presbitério que cuidam dos jovens. E aí eles deram mais liberdade, até porque a líder dos jovens é minha chefe no marketing. E ela falou, cara, vamos viajar, porque a gente que está na frente visualmente disso. Poxa, qual foi a minha primeira reação? Vamos viajar, então, dentro das nossas limitações, ou seja, ainda eu tenho que seguir a ideia inicial, sem perder a essência da igreja, mas eu posso dar uma viajada, eu posso encontrar algo bonito aqui dentro, como a Maria disse. Aí a gente fez todo um estudo, a conferência sobre a presença de Deus, né, o lugar de habitação, um pouco do que a gente está falando aqui também. E o que a gente fez? Cara, compramos um livro, A Presença Relacional de Deus, estudamos o livro, fizemos um estudo passo a passo de onde a presença de Deus é representada de forma bíblica, e encontramos ali o que, cara,
é até um spoiler, mas as cores usadas na conferência. Se antes usavam laranja, eu falei, eu vou redimir esse laranja aqui. Esse laranja, vai, pode, eu vou redimir. Fiz o quê? Saturei o laranja e peguei um azul saturado e falei não, né? A gente juntos projetamos o quê? Cara, o azul, ele é a parte humana, é a parte nós, seres humanos caídos, terra, mundo caído. Por isso que o azul cai sempre. Sempre não, mas 3 vezes já caiu. Mas, É sobre futebol, gente. É coisa de futebol. Mas o fato é que o azul a gente usou por ser uma cor fria, por ser uma cor que aos olhos humanos, até na psicologia das cores, ela não vai te instigar a desejos, ela não vai aumentar os teus desejos. Né? Curiosidade, se for nas lojas de lancheria, você vai sempre ver laranja e amarelo, porque são cores que saturam o que você está sentindo, elas aumentam a tua fome. Mas o fato é, o azul, ele dá sono, tá? Ele dá sono, vamos dizer assim. E eu falei, cara, o azul representa o homem caído. É isso. Representa aquilo que nós somos, visualmente, não quer dizer sempre, mas foi o que a gente trouxe. E aí usamos o quê? O laranja para representar a presença de Deus. E começamos a levantar referências em cima disso. Cara, onde eu vejo isso na Bíblia? Em Gênesis 13, se ouviu uns passos do Senhor na viração do dia descendo para conversar com Adão. Na viração do dia, o pôr do sol. Eu falei, uau! Não, mas eu falei, cara, isso é uma representação visual, o mundo e a presença. E aí, se vocês forem olhar na comunicação visual, vocês vão ver, às vezes, o azul indo para o laranja, letras azuis, letras laranjas, mas uma coisa está falando do ser humano caído e outra está falando da presença. Visualmente, a gente está tentando comunicar. E até na tipografia, nós usamos uma tipografia sem serifa, corroída, para falar do ser humano, e uma tipografia com serifa, e às vezes em itálico, para representar a preciosidade da presença de Deus. E isso são formas visuais de representar aquilo que a nossa igreja está vivendo. E eu acho que olhar para dentro disso é olhar que um álbum da sua igreja, ele pode sim ser hino da harpa, né? Porque a sua igreja é mais tradicional, e tudo bem, mas com o tempo você vai aprender a gostar do hino da harpa e vai encontrar alguma coisa lá, meu amigo, que você coloca até dá uma incrementadinha, aumenta um pouquinho aqui, assim assado, e você vê que existem coisas muito belas naquilo que a gente considera tradicional ou não entende. E digo mais, se você está na sua igreja é porque você acredita nela e na visão dela. Você não vai seguir algo que você não acredita. Então, se você está aí e na tua cabeça está falando uma coisa e a igreja está falando outra, provavelmente você não concorda com o que a igreja diz. Aí também, para mim, não faz muito sentido, né? Ô Pedro, posso complementar um? Por favor, por favor. Cara, eu acho mó barato esse lance de cada igreja tem uma identidade, sabe? E essa diversidade, eu acredito que Deus fala com pessoas diferentes de formas diferentes. Né? Se tem uma igreja que tem uma prancha de surf em cima, se uma igreja tem a parede preta, se tem a parede branca. Eu acho que a mensagem, talvez, ela está canalizada para as pessoas ali, né? E o bacana, eu acho, do reino assim, de Deus é que é nesse sentido de que as mensagens vão atingir pessoas diferentes, quer eu goste e quer eu tenha mais orgulho da minha comunicação, de ser mais hype, ou ser mais clean, ou ser mais limpa, ou não, Deus vai atingir as pessoas da mesma forma em diversas situações. Então, isso é o grande lance do Evangelho que Daniel, assim, nem Daniel, às vezes eu caio na vaidade de achar que o que eu estou fazendo é mais bonito, ou é mais legal, ou é o certo. Né? E a gente não entende que, às vezes, Deus está lá de cima, falando, não, deixa ele achar isso. Eu estou falando com todo mundo de diversas maneiras, eu acho incrível isso, como Deus age. E só complementando, acaba sendo uma grande prepotência como artista eu achar que quem veio antes e quem pensou antes e quem estruturou essa comunicação dessa igreja, que eu sei muito mais do que essa pessoa e que a minha linguagem é muito mais valorosa. O Senhor deu algo para essa pessoa, deu algo para essa equipe que pensou a comunicação dessa igreja, para o pastor que pensou a forma como ele vai se comunicar, os hinos que vão cantar, os líderes que pensam, cara, nossa, poderia ser muito mais legal isso tudo. Cara, o Senhor deu algo para o seu pastor, para o seu líder, e aí você, no alto da sua glória, quer de uma hora para outra mudar tudo, porque você é um artista e viu 2 tutoriais irados no YouTube. Então, a gente precisa se colocar nesse local de ter essa humildade de entender, cara, foi dado algo para essa equipe que veio antes, pessoas que vêm, às vezes, dezenas de anos antes, como a Brasa, que é uma igreja muito antiga, e, cara, o Senhor foi dando uma identidade para aquela igreja, e aí, eu não posso passar por cima, Paulinho, 18 anos, aprendi Photoshop ontem, sei lá. Muito bom, muito bom.
bom, gente. Olha, inclusive, a pessoa que fez essa pergunta da próxima vez, vamos marcar um momento antes para a gente reunir e fazer esse brainstorm, porque eu achei a pergunta muito rica, né? E a gente aprendeu muito com ela. E a gente está indo para o final, e agora vocês falam, a gente está indo para o final. E agora a gente tem uma última pergunta que foi enviada, que eu vou começar com a Rê, mas ela vai se encaminhar para a pergunta onde todo mundo responde, que é a pergunta final. Que a pergunta é... A Gabi disse só ao Pedro que não, que ele passou do limite dele. Estão querendo me silenciar, pessoal. É bullying, é bullying. A pergunta é, como lidar com a sensação de insatisfação e insuficiência como líder de um ministério? Sinto que às vezes sou inútil. E aí a pergunta que todo mundo vai responder, depois que a Rê falar essa parte, é se você pudesse, em uma única frase, uma frase que termina com um tweet. Não é mais, como que chama no tweet, no X? Não, mas é X, então num único X. Se você pudesse, numa única frase, encorajar a pessoa, esses criativos que estão aqui, os criativos dessa geração, numa única frase, qual seria? Então a Rê vai começar falando, e aí a gente já vai engatar no encorajamento para as pessoas, até com base nisso. Como lidar com a sensação de insatisfação e insuficiência como líder de um ministério? Sinto que às vezes sou inútil. Vamos lá. Bem tranquila a pergunta, né? Bem, gente, eu acredito muito que o servir, o estar na igreja, fazer algo, né, para as pessoas, para Deus, passa pelo lugar da inutilidade, né? Eu sou substituível também, né? Então, eu acho que se sentir inútil, às vezes, é até bom, né? Porque quem precisa estar ali, a presença que precisa estar ali, quem precisa estar fazendo algo ali é o Senhor. Eu sou só um instrumento dele para expressar isso, né? Aquilo que ele tem para a minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que cuidar muito para que esse sentimento de inutilidade não seja algo mais do inimigo colocando na minha cabeça, né? De que eu não tenho potencial, de que as coisas para mim não dão certo. E aí a gente começa ali também até com um sentimento, um comportamento mais de vitimismo. Então a gente tem que cuidar muito para não cair nesse lugar. É um equilíbrio aqui, né? Eu penso que servir ao Senhor, estar na igreja, porque a gente serve as pessoas, né? A gente serve a igreja. Então, esse servir na igreja, servir as pessoas, vai passar por esse lugar. Eu acho que não tem uma resposta muito, né, muito floreada para isso. Mas o meu coração, acho que a pergunta eu acho que até falei essas perguntas aqui, para quem que eu tenho feito? Quem eu quero impressionar? Né? Então, se o meu coração está no lugar certo, gente, pode vir o sentimento que for, eu vou continuar vou continuar fazendo. O mar está revolto à minha volta, eu vou continuar fazendo. Estão me criticando, eu vou continuar fazendo. Eu sei em quem tenho crido, eu sei o coração que eu quero alcançar, meu coração está no lugar do propósito que Deus tem para a minha vida. Acabou. Então, pode vir o sentimento que for. Eu vou continuar nadando para o lugar certo. Né? Então, eu acho que essa é a resposta. Eu me lembrei da primeira bem-aventurança, né? Bem-aventurado aquele que é pobre de espírito. O pobre de espírito é aquele que entende que ele não pode fazer nada, que não tem nada dentro dele. Ele é totalmente inútil e ele precisa de Deus. Ele é totalmente dependente de Deus. E aí eu acho que entra no ponto do que o Amaury falou. A sua utilidade, às vezes, está sendo pensada em quão relevante eu sou. E aí a gente entra nesse lugar de, não, eu sou inútil porque eu não estou conseguindo fazer todos os projetos, não estou conseguindo fazer todas as coisas. E eu entendo, como uma líder que passa por diversas situações, uma líder de criatividade, que às vezes a gente está ali, não, mas eu quero fazer isso, e o pastor não está me ouvindo, e ninguém está me ouvindo, e ninguém me ajuda. E aí, às vezes, é entender, tá, mas como falei ontem, qual é o projeto que Deus tem para agora? O que eu consigo resolver agora? O que está no meu alcance? O que eu consigo resolver e eu posso, como líder, estar fazendo. E é isso. Não consigo fazer nada, só o Senhor em mim que eu consigo fazer algo e aonde eu posso ser relevante, aonde hoje eu vou poder, de alguma forma, e com as habilidades que eu tenho, ser relevante para uma pessoa que seja, ou, enfim, quantas pessoas o Senhor tem. Eu vou trocar minha frase final, tá? Pode... Não. Entrega o meu tempo da frase final. Eu preciso falar isso para essa pessoa. Eu não sei quem ela é, mas ela deve estar aqui hoje. Eu quero dizer que você não está sozinho ou sozinha. Muito bom.
eu estou aqui, eu luto com esse sentimento desde que o Senhor me colocou na frente de alguma coisa. Hoje, graças a Deus, tenho muito mais uma tranquilidade para superar isso. E quero te dizer que existe uma coisa chamada síndrome do impostor, que sempre me perseguiu. Quando eu descobri que tinha um nome, isso eu achei fantástico, estudei sobre isso e coloquei diante de Deus em oração, e Ele está me tirando isso desde sempre. Eu também me acho insuficiente, me acho incapaz para fazer o que o Senhor tem me dado. E a grande sacada é a gente entender que sim, a gente é insuficiente, e é porque você não tem um coração altivo que o Senhor pode te usar. Use esse momento que você está para colocar isso diante de Deus, dizer, eu não sou capaz, e você ir atrás, e você se capacitar. Senhor, se o Senhor acredita que eu devo estar aqui, o Senhor sabe melhor do que eu vou ser humilde e acreditar. E aí você vai para dentro da presença de Deus, e você vai para dentro do estudo da área que você está inserido, você vai dar o seu melhor. Já que se fala tanto em excelência, a excelência para mim é o seu melhor, é o teu 100%, entrega o teu 100% para Deus, e não te compara com mais ninguém. Não deixa o inimigo soprar na tua cabeça que você não deveria estar onde você está, que se eles me conhecessem. Não deixa essas mentiras te paralisarem, porque eu produzi muito menos em determinada fase da minha vida, porque eu estava dando voz a isso, a me sentir inadequado, me sentir incapaz e incompetente. Por isso, se a gente acha que a gente sabe mais do que Deus, a gente vai dizer, Deus, tu errou me colocar aqui. Agora, se você tem humildade para reconhecer que o Senhor sabe mais do que você, por favor, não deixe isso te parar. Vá para frente, vá para dentro da presença, vá para dentro de tudo que a gente tem hoje como local de aprendizado, e com humildade seja a melhor líder ou o melhor líder que você puder ser. Uau! Não se compare. Eu falo agora? E já foi um grande conselho, eu acho, né? A frase final veio... Já veio, já foi a vez dele, né? Já foi. Não, mas tudo bem, se ele quiser falar de novo, pastor da casa, eu e o Pedro aqui, O Pedro toma bloco. Censura. Bom demais. Eu acho que o lance da satisfação, ela pode estar numa raiz da vaidade, assim, sabe? Porque você ser satisfeito por você ter agradado ou ter feito algo para Jesus ali, por si só já gera satisfação. Já gera um sentimento de eu estou fazendo algo para o reino e tal, estou fazendo algo para Deus. Agora, quando a satisfação está ligada a uma aprovação a outras pessoas, aí eu já começo a ver, cara, então não é bem que você está satisfeito com esse momento, mas você está esperando algo das pessoas. E o que eu poderia deixar como uma frase de encorajamento também tem a ver com isso, que às vezes a gente naturalmente não recebe ali a gente é muito vaidoso, né? A gente quer receber um elogio sobre o que a gente está fazendo, uma validação ali do nosso ministério, seja na igreja onde a gente está fazendo. E é natural nós, como seres humanos, quererem isso. Mas eu tenho entendido ao longo do que eu tenho feito que eu não estou fazendo para a Brasa Church, estou fazendo para o reino através da Brasa. Eu não estou fazendo para Lagoinha Alphaville, para eles, estou fazendo para o reino através deles. Eu não estou fazendo para a banda do Morada simplesmente para agradar eles, estou fazendo para o reino através. Então, quando a gente tem esse entendimento que, independente de quem está nesse meio, o fim é sobre o que, para quem a gente está fazendo, você tem um sentimento, fiz o meu melhor, estou satisfeito simplesmente por ter feito algo para a pessoa certa, que é Jesus. Qual é a pergunta final? Desculpa. Um encorajamento para os criativos desse momento, Encorajamento. Siga criando, siga fazendo, continue. Não há nada mais extraordinário do que o ordinário, do que a repetição, do que estar todos os domingos, toda semana engajado, continuando, participando da sua comunidade, tendo relacionamento com o Senhor. O ordinário é o que vai te levar a fazer coisas legais. Talvez não seja algo que a gente chame de extraordinário, mas com certeza o Senhor vai te usar em todos os momentos. E muitas vezes a gente acaba achando que o Senhor não está ali, mas Ele sempre está com a gente. E o ordinário é o que mais tem valor, a repetição. Tudo que você faz por muito tempo, você fica bom naturalmente, tanto no relacionamento quanto tecnicamente. Então, eu acho que poder usar esse ordinário, repetitivo, consumir, gastar horas, gastar tempo nisso, mesmo que ninguém esteja te vendo,
no deserto, que nem a Gabi disse, separado. O ordinário é o que vai fazer você poder criar coisas que apontam para o Senhor e coisas relevantes, com essa relevância da sua comunidade, que a gente falou, não essa relevância de aparência, mas uma relevância de poder impactar uma pessoa, e isso já é o suficiente para aquele dia. E também poder ser grato, e muito importante, ser grato pelo que o Senhor já te deu hoje, poder ser grato pelo que o Senhor já te deu hoje, e poder saber que se o Senhor não te der mais nada, já é o suficiente. Acredito que esse sentimento de inutilidade vem muito da gente não estar tão firmado no Senhor, no nosso serviço. A gente não está com o nosso coração centralizado no Senhor. E para essa pessoa que fez a pergunta, né, é importante que ela saiba que, independente do tipo de autoridade, se você é líder do que for, ela foi definida pelo Senhor. Então, ali é o seu lugar, é ali onde você deve estar, então você não é inútil nesse ambiente. Eu acho que, conforme a gente vai centralizando nossos olhos para o Senhor, a gente vai fazendo esse exercício que os meninos comentaram aqui, vai se colocando à disposição, e eu acho que isso é um exercício importante, se colocar à disposição também do seu time. Você é um líder, você vai entender que você não é inútil neste lugar. Acho que é isso. Eu acho que se eu puder deixar um encorajamento para nós hoje, é que existe muito mais valor para Deus no pouco do que na busca do muito fazer por reconhecimento. O Senhor já te ama, o Senhor já vê valor em você, e não é naquilo que você faz. Então, existe um reconhecimento e uma relevância muito grande que nós buscamos, sermos conhecidos por Ele. Buscarmos a audiência de um homem, Jesus Cristo. E quando nós, quem sabe, desvirtuamos isso, buscamos a audiência de muitos, buscamos fazer o que está sendo visto por todos para sermos vistos, é aí que nós nos perdemos. Então, o meu encorajamento hoje para nós é: busquemos dia após dia, pouco a pouco, o conhecimento de Cristo, o conhecimento de quem Ele é, e os frutos virão na hora certa. Eu acho que é isso. Amém. Eu já falei, já. Eu acho que só complementando o Pedro, eu acho que... Também não tinha complementado. Eu não tinha complementado nenhuma vez ainda. Eu acho que é muito importante que a gente comece a voltar para esse momento de contemplação, porque às vezes no serviço a gente acaba caindo na rotina da igreja, né? E aí a gente acaba se tornando 100% Marta, mas a gente tem que ter os braços de Marta e os olhos de Maria. A gente tem que servir intensamente. Isso é bíblico e certo, mas nossos olhos eles têm que estar no Senhor completamente. Acho que é isso. Muito bom, muito bom. Se eu pudesse dar um conselho, seria: não deixe que a sua vaidade faça com que você tire os olhos de Cristo, que foi quem te chamou. É sobre Ele, não é sobre você, e é Ele quem te capacita. Bem? Simples e direto. Meu encorajamento é a frase que está bem grande escrita ali fora: crie o que Deus te chamou para criar, seja o que for, seja criar os seus filhos, seja criar um vídeo, um filme, uma obra de arte, uma pintura, um conteúdo incrível, seja criar uma nova pregação, um livro, não sei. Eu tenho certeza que durante esse dia ainda, se o Senhor ainda não te falou, Ele vai te revelar o que Ele te chamou para criar. E é isso que tu tem que fazer. Amém. Muito bem, gente. Então, espero que vocês tenham anotado todos esses encorajamentos, que vocês possam digerir isso durante o horário do almoço. A gente está encerrando agora o nosso painel. Vocês estão liberados para comer risoto caprese, que nós temos lá servido, com iscas de carne. Vocês podem passar lá. E as perguntas, como elas foram muito interessantes, estou propondo agora para o pessoal aí da mídia a gente gravar e postar tudo lá no nosso Instagram. Então, nos sigam no nosso @. Bom almoço, Deus abençoe, e a gente se encontra. A chuva foi de propósito, que é para o restaurante vender tudo, ninguém sair. E aí a gente se encontra às 14h para os workshops. Nos encontramos aqui para a gente poder se dividir, tá bom? Deus abençoe, bom almoço.